Chegamos a mais um Outcast Podcast, nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E hoje nós temos aqui uma convidada maravilhosa, a gente sempre tem convidados incríveis que vêm aqui, né, dar uma aula para a gente, né, oferecer um pouco de conhecimento para que a gente atinja o nosso objetivo, que sempre foi de levar conhecimento cada vez mais longe. Mas antes de eu mostrar para vocês quem é que está aqui comigo hoje, eu vou falar um pouco dos nossos amigos do Outcast, dos nossos parceiros, daqueles que abraçaram com a gente essa causa de levar cada vez mais longe informação para gerar cada vez mais respeito e empatia. Solta aí, Fred. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEF, Neuroterapias Interdisciplinar. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. Da Mata Veículos, compra, vende, troca e financia o seu veículo. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Eu estou aqui tendo hoje a honra, né, de conversar com Daiane Mota, que é psicóloga da Itamed. Daiane, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que nossa conversa aqui vai ser sensacional, que a gente está sempre trazendo gente muito bacana aqui, sempre conversando e trazendo informações que é o mais importante, né? Que é o nosso objetivo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. É um prazer, assim, estar aqui. Quando a clínica veio, né, com essa proposta, a gente ficou muito animado justamente por compartilhar e aprender, né? Claro. Junto com a vivência e com o conteúdo que eu tenho certeza que essa noite vai ser incrível. Eu também tenho, com certeza. Mas me conta, a gente gosta de saber, porque assim, quando a pessoa vem aqui a primeira vez, quando ela vem em figurinha repetida, porque às vezes vem, e obviamente você também virá. Eu já quero. Já, Eu já quero tá bem. outras vezes. Então assim, vamos, a gente quer te conhecer, né? Me conta assim, quem é Daiane? A minha, Daiane assim, por Daiane. Daiane por Daiane. A minha trajetória, eu falo que assim, eu falo com muito orgulho. Eu tenho muito prazer em falar de como eu cheguei, aonde eu cheguei e quem me ajudou. Eu me formei em 2016 na Fundação São José e em dezembro, né, em janeiro, eu comecei a trabalhar na Nutricleo, que era uma clínica de nutrição voltada para obesidade, ansiedade, compulsão alimentar, também a questão de bariátrica, que foi assim uma porta que eu saí da faculdade com muito medo, né? Não sai assim, não sei de nada, meu Deus, o que eu vou fazer, como que eu vou atender essas demandas, e principalmente nas nossas profissões, igual a minha e a sua, que são profissões assim, é você por você, Exatamente. Né? E aí, assim, eu falo com muito carinho da Cleo, porque foi quem confiou em mim. E é uma frase que eu ouvi anos atrás dela, que me marcou e eu levo até hoje. E eu cheguei assim com muito medo e ela falou assim, Daiane, se você não souber o que fazer, só faça com amor. Que lindo. E aí isso ficou gravado assim no meu coração. E aí chegavam os pacientes, né, era adulto, era outro nicho que eu tô hoje. Mas eu consegui realmente ter uma conexão e ali eu fui vendo realmente a minha profissão, que até então, quando você está na faculdade, é uma coisa. Porque a teoria é linda, outra né? coisa. Quando você está ali na prática, você vê vida na vida, eu falo que hoje é uma profissão, assim, a minha profissão eu acredito que é muito séria. Sim. E a gente traz leveza no brincar, né? Porque como hoje a minha área é infantil, não tem o peso que de fato ela traz com a sua seriedade. Então eu sempre carreguei muito isso comigo. Então é uma profissão muito séria, de muita responsabilidade. Com certeza. Então, assim, isso assusta a gente, né? E quando eu ouvi aquela frase, eu fui entendendo que realmente eu tenho que estar aqui de coração. E quando você faz com amor, as coisas vão acontecendo. E aí, depois da Nutricleo, eu abri um consultório, também voltado para compulsão alimentar, ansiedade e mais nesse nicho. E aí eu engravidei. E aí eu também fui convidada para trabalhar na Crescer, uma clínica que até fechou já. Que eu também faço questão de citar com muito carinho, que a Camila e a Paloma na época, né,
assim, me abraçaram e tinha um projeto muito bacana também, com convênio com a prefeitura. E assim, e aí eu comecei numa clínica multidisciplinar que atendia crianças atípicas, mas eu não atendia as crianças. Eu comecei com um projeto com as mães. Ah, sim. E aí lá eu fiquei um tempo na clínica e no consultório. Nesse meio tempo engravidei, e aí a clínica também fechou. E aí foi quando a gente começa realmente a ver os desafios, assim, né, da caminhada, do sistema, de como funciona e como a gente precisa lutar e quanto as mães atípicas precisam lutar para um tratamento, né, realmente especializado, humanizado, de qualidade. E aí eu fui entrando no mundo atípico, porque até então era mais voltada, eu fui para outro mundo, E aí, quando a clínica fechou, as mães da que eu atendia nessa clínica foram realocados para Itamed, e aí começaram a comentar com a Sheila, tinha uma psicóloga lá que atendia gente muito bem e tal, chama ela, e as próprias mães passaram meu contato para a Sheila, e a Sheila entrou em contato comigo, e aí eu nunca mais saí. E até então eu comecei a atender também as mães, e aí veio a pandemia. Ai, a pandemia foi Que aí parou tudo. Foi o caos, né? E aí a gente não sabia bem o que fazer, e aí um dia a Sheila falou comigo, e na minha cabeça era assim, vou atender só adulto. Já é responsabilidade demais atender adulto, mas e uma criança? E aí na minha cabeça era só adulto que eu queria atender. E aí eu tive a minha filha, e aí você vai entrando também em outro mundo, né? Não, filho que eu vou te falar, muda a gente. Muda pra completamente. sempre. Não existe possibilidade de você ser a mesma pessoa. Não é. Não tem como. E aí eu fui olhando com outros olhos a questão infantil de atendimento, como era importante, como fazia diferença, ter um olhar e tal. E aí a Sheila me chamou e falou, Daiane, você não tem interesse em atender criança? E aí eu fui de novo com muito medo e de novo muito encorajada pela Sheila, que tem um olhar de muito amor também. Sheila. E assim, um olhar muito não, a gente aprende, a gente vai junto, e a gente desistir não é um lema da Sheila, é assim, proibido. Não tem, no dicionário dela não tem o desistir. E isso eu aprendi muito com ela. Então, quando eu falo da minha trajetória, eu falo com muito carinho que eu encontrei, eu fui muito abençoada, porque eu encontrei até hoje pessoas que me ajudaram, me incentivaram muito e que não me deixaram desistir. E aí, quando eu entrei para atender criança, pronto. Aí eu falei, como eu não estava nisso aqui antes? Porque é um outro universo, né? É um outro universo, mas que ainda é uma responsabilidade. Não, e até maior, né? Muito porque grande. aí você está lidando com uma formação inicial de um ser humano. Que É o primeiro contato dele com a vida. Exatamente. Assim, nós estamos fazendo parte do primeiro contato de uma criança, de um ser humano, que assim... As crianças que estão em terapia, escola, família, nós somos os primeiros contatos. Sim. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. É uma responsabilidade que no início assusta, mas a Sheila sempre me encorajou. E assim, eu tenho muita gratidão, ela sabe disso. Por isso que eu falei no início, na nossa conversa, que assim, eu sou na clínica integral, porque eu sou Itamed Full Time. não tem jeito, não tem jeito. Né? Ela assim, com o olhar, e a gente foi crescendo, a clínica era pequenininha e hoje a gente atende assim. Nossa, hoje é perimundo, né? Perimundo, exatamente. Mas a minha trajetória começou assim lá em 2016 e agora eu sou Itamed. Fechei consultório, que eu não tinha como conciliar muita coisa. Lá também é um lugar que te abraça, né? Você chega. O Raul ele faz as terapias lá também, né? Então, assim, é muito acolhedor. A Itamed é muito acolhedora, é um local onde a gente, né? Eu sempre falo, eu já comentei sobre isso aqui, que às vezes a gente, né, que tem filhos atípicos, a nossa preocupação maior é quando a gente sai para algum local público, né, e a criança ela faz alguma coisa que foge do padrão, né, do que se espera, vamos dizer assim, né. E aí os outros olhares, né, ela fica meio constrangida, né, a mãe, né, porque a criança em si às vezes não percebe, mas exatamente. A família ela fica ali meio constrangida. E eu falo que a sala de espera das clínicas é o local onde a mãe relaxa, o familiar relaxa. Não relaxar ao ponto de largar a criança solta, não é isso. Mas o relaxar de que se acontecer qualquer intercorrência, ali ninguém julga. Exatamente. Às vezes eu tô lá no meu celular esperando o Raul,
E aí um menininho do meu lado tá lá com alguma street pia, uma pular ali, alguma coisa, eu nem tô prestando atenção. E às vezes você tem até ajuda. Às vezes uma criança, às vezes entra em crise, fica um pouco mais agitada, tem uma mãe que tá tentando ajudar aí a outra. Aí eu vejo assim, a sala de espera, aquela coisa do alívio. Aí foi até quando ela veio aqui, né, no Outcast, a gente conversou, e ela falando sobre o projeto que ela tem lá de acolhimento, né, da sala de espera. Sim. Então a gente falou sobre isso e eu comentei com ela justamente isso que eu estou comentando com você aqui. Sobre essa questão do acolhimento, daquele momento ali que você está... ele pode ser ele aqui. Exatamente. Ele pode ser ele. Porque não vai ter esse julgamento, esse nossa. Esse projeto da sala de espera é algo que realmente foi sonhado junto, justamente porque existe uma cobrança muito grande na família. No sentido assim... de quando você escuta sobre o filho, eu, por exemplo, você falando aí, tô lembrando, semana passada teve uma reunião na escola da minha filha também, e como mãe sofre, né? Eu digo mãe assim, porque nós somos mais emotivas, não que o pai não sofre, mas uma reunião corriqueira, uma reunião comum, uma reunião normal. E aquilo me deu, assim, uma angústia, porque você pensa, quando vai falar do seu filho, automaticamente como se estivesse falando de você também. Exatamente. Porque, né, você é quem conduz, você que entrega os estímulos do seu filho. Então, é difícil até pra mãe ouvir, por quê? Porque tá falando, teoricamente, também de você. Então, às vezes você escuta, sei lá, o seu filho tá se comportando inadequadamente. Você pensa, nossa, a culpa é minha. Eu que não estou olhando, eu que não estou fazendo, ou eu que estou fazendo e ele está vendo, ou eu que não estou ensinando. Você ainda não chegou nessa época, seu filho tem que idade? 7. 7 anos, então você já está quase. Aquela que não dá tempo de você fazer o dever. Aí ele vai sem o dever feito. Aí vem o relatório. A criança não tem entregue esse relatório. Exatamente. Eu falei, gente, assim, socorro, meu Deus. Mas pra você ver o quanto, assim, a família é cobrada. O quanto a gente já vai pra aquele lugar, já assim, eu preciso me justificar, eu preciso dizer que não sou negligente, eu só tô muito ocupada, eu tô muito sobrecarregada. Infelizmente, a gente tem uma vida moderna hoje que ela exige a nossa presença também, além de casa. A gente não tem como hoje você só ficar por... Até assim, eu entendo que tem pessoas que acabam abdicando de uma carreira ou de um serviço. Mas mesmo assim... Por necessidade, mas a gente vê o aperto que a pessoa passa, porque hoje a gente não tem uma economia que nos proporciona... Não, de forma alguma. Eu acho que no mundo, não há no mundo uma coisa que te proporcione, assim, você ficar em casa, simplesmente cuidando da casa. Eu gostaria, era uma coisa que eu queria, mas não tem como. E assim, e aí a gente veio com essa ideia justamente para dizer para as mães, tá tudo bem. É verdade, que a gente precisa bem. disso. Errar tá tudo bem, todo mundo erra. Estar cansada tá tudo bem. O dia, eu atrasei, às vezes chegava a mãe lá muito angustiada assim, atrasei hoje e a gente não dormiu bem, e aí me desculpa, tá tudo bem. Às vezes a gente atrasa, às vezes você tá muito cansado e não escuta o despertador, às vezes você não tá bem, às vezes tanta coisa acontece, tá tudo bem. E aí a gente via que as mães chegavam muito armadas para se defender. E não era da gente, porque do sistema, da sociedade, sabe? E a sala de espera veio justamente para entender assim, a gente tá olhando para vocês. E cobra mesmo, tá? Quando o Raul parou de comer, você não tem ideia de como... Eu deixei de almoço de família, eu não ia. Ou ia, ficava na sala com as crianças, ficava lá com os meus... Por quê? Se eu sentasse à mesa e ele chegar, ele não vai almoçar. Aí começa as dicas. Aí eu já tinha dado a comida dele em casa, né? Fulano, vai almoçar? Eu falo assim, não, já comeu. Ele não vai sentar com a gente? Pergunta se ele quer isso, se ele quer aquilo, se ele quer um pedacinho de churrasco. Aí eu falo, não vai querer... Ai, no meu tempo não tinha isso. Criança, não sei aonde, come... É porque tem fartura. Quem não tem fartura, não pode... Exatamente. Aí vinha aquelas dicas, aquelas cobranças. Aí eu ficava assim, gente... Todo mundo sabe ser mãe menos a gente. Não, eu era ótima mãe quando eu não tinha filho, eu era perfeita.
Exatamente. Aí eu lembro que eu até entrei, não tem esses grupos, na época era até Facebook, foi antes da pandemia, né? Não era Facebook, tinha aqueles grupos de mãe, de apoio. Aham. Aí eu lembro que eu entrei nesse grupo de apoio de mãe, não era nem de mães atípicas, não, era de mães, em geral. Aí eu coloquei lá meu relato, tipo, olha, meu filho só tá comendo miojo e tal, nananana. Você não tem noção do quanto de hate que eu tomei. Você é louco, você tá dando veneno pro seu filho. Você é preguiçosa. Você não sei o quê, a culpa é sua, porque você... Aí eu fiquei arrependida, porque como que ele começou a comer miojo? Ele nunca tinha comido miojo mesmo, mas um dia ele teve uma febre e ele não comia nada. Era 3 dias e ele não comia nada. Aí eu falei assim, vou fazer uma sopa. Aí eu fui e falei assim, não, tem um miojo aqui, eu vou fazer isso aqui. E quebrei bem quebradinho, fiz aquele miojinho só pra... Porque eu já tinha tentado de tudo pra ele comer e ele não tinha comido nada. Aí ele foi comer aquilo, gostou, mas normal, comeu. No outro dia ele foi lá, fiz uma... Ele já tava melhor, a garganta tava melhor, fiz uma amassadinha lá, dei. Aí ele comeu, mas aí daqui a pouco ele foi pedir um miojo novo. Aí daqui a pouco ele não quis mais comer a comida. E assim, e foi. Mas eu me senti culpada de ter dado a primeira vez. Mas não era miojo. Era qualquer coisa que eu desse naquele momento viraria uma... Exatamente. Infelizmente foi o miojo, porque é uma coisa que não era nada saudável. Mas naquele momento ali que ele estava doente sem comer, eu pensei assim, Você virou a pior mãe. Virei a pior mãe. Você que tá deixando seu filho assim. Você tem que ter pulso. Você tem que ter pulso. Ele tá assim porque você não impõe. E eu acabei fazendo tanta atrocidade com ele, eu tenho tanta pena, porque às vezes você erra querendo acertar, né? E a gente vai errar muito ainda, né? Sim. É complicado, né? A gente vai e fica naquela e, enfim. Por isso que a psicologia na clínica, a gente vem caminhando, né? Tudo é uma caminhada. Justamente para trazer isso de eu posso, além do meu filho poder ser ele, como você mesmo disse, eu também posso ser eu. Todas as mães dos meus pacientes, eu falo assim, quando a gente vai conversar, eu falo assim uma frase que eu acho que elas já até decoraram. Aqui você vai ser você e você não vai ter vergonha de falar para mim que você não consegue fazer. Eu brinco com elas que eu não admito que elas não consigam falar, que elas não dão conta de fazer, às vezes, uma demanda que a gente orienta para elas. Porque existe o que é o ideal na vida de todo mundo, em qualquer fase da sua vida, e existe aquilo que é possível. Às vezes, o que é ideal, que a gente pensa, olha, é ideal que a criança durma a tal hora. É ideal que a criança não acesse tela. Tudo isso é ideal. Mas agora, o que é possível é isso. O que eu consigo fazer de rotina é isso. Então, eu falo para as minhas mães, os pacientes que eu atendo, que eu não admito que elas fiquem constrangidas de me falar assim, Daiana, eu não estou conseguindo. Meu filho está mesmo na tela, meu filho, eu quero saber. Porque quando eu falo, quando a gente escuta, a gente entende qual é a demanda daquela família. Porque às vezes a gente olha assim, olha, para chegar na criança, primeiro, quem cuida dessa criança? Como está essa família? Porque a criança, ela tá assim, a gente sempre fala que, a gente escuta muito isso de a criança é o sintoma e a família é a causa. A gente escuta isso com muito peso. Se a criança está trazendo uma demanda, a culpada é a família. Só que nessa frase eu tento olhar de uma outra forma. A criança é o sintoma e a família é a causa, tá? Vamos imaginar que seu filho deu uma febre que não passa de forma alguma e aí você leva para um hospital. Sintoma dele, febre. Causa, vai investigar. Uma inflamação, uma infecção, uma bactéria, e aí vai começar. Quando viu qual é a causa, o médico te questiona, ele vai passar a medicação para melhorar e vai te dar as orientações. É isso que a gente faz. A causa não é para você apontar, não é para você questionar, não é para você falar assim, tá vendo? Olha só, tá com a garganta inflamada. O que eu posso fazer? Ninguém vai fazer isso. Porque do outro lado, psicológico e emocional, a gente se acha no direito de fazer? Porque a gente já tem uma cobrança natural, né? Nossa, que ninguém precisa fazer. Nasceu a criança, nasceu uma mãe culpada. Nasceu uma mãe culpada.
Então, assim, a gente fica numa posição de ser a primeira julgada mesmo. Ai, esse menino tá sujo. Quem é a mãe desse menino? Sua mãe. Tipo assim, alguém falou assim, nossa, esse menino tá sujo porque brincou muito. Ninguém fala isso. Fala porque é a mãe que não cuidou, porque é a mãe que não fez. A minha mãe, ela tem uma paranoia. Ela fala assim, um negócio assim, porque vai sair com a camisa amassada, vai saber que eu não cuidei, que eu não fiz. Eu falei, não, vai saber que a pessoa que não se cuidou é um adulto. Mas a gente tem, porque já vem com essa cobrança, né? A cobrança já é cultural também, né? Nossa obrigação de cuidado. E é complicado, né? De lidar com isso. Às vezes a gente acaba mentindo. Como é que você lida quando as mães mentem? Eu sempre falo assim, eu brinco com elas, não adianta esconder. As fadinhas da psicologia me contam, elas morrem de rir. Porque, na verdade, quando a gente vai percebendo que quando você tem uma entrega acolhedora, muda tudo. E aí é uma entrega, eu falo que é uma entrega de confiança. Não adianta, assim como a criança, a família também não vai chegar contando tudo, contando suas dores. Às vezes, aquela mãe, ela não sabe nem quais são as suas dores, porque são muitas. Nós temos muitas dores. Ela não sabe verbalizar. Ela não sabe. Então, primeiro ela precisa encontrar o que dói mais. Porque tem dores em níveis e algum dói mais que o outro. O meu trabalho, nosso trabalho da psicologia, é dizer para essa mãe assim, tá tudo bem doer. Tudo bem, vai doer. E aí a gente vai entender. E a partir disso, o que a gente vai fazer? Eu não faço nenhuma orientação sem conversar com essa mãe. Não existe nenhuma possibilidade da gente fazer, por exemplo, um quadro de rotina sem entender a rotina dessa família. Não sou eu que tenho que impor uma rotina. Sim. A gente vai orientar e a gente vai ajustar e a gente vai... Mas não existe... E assim, é muito complicado para a mãe que tem que se justificar em tantos lugares, em muitos lugares, porque nós temos essa questão com a escola, nós temos com as terapias, com a família. A gente tem que sempre falar e se justificar. Fez isso, mas eu tentei de tudo. Eu tenho que dizer que eu tentei de tudo, senão tá bom, eu tenho que quase provar. E lá eu tento entender, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e especializada em comportamental, cognitivo comportamental. Então a gente entende a demanda de agora. Vamos ver a demanda, o que está precisando. Está muito ansioso? A gente vai trabalhar a ansiedade e a gente vai caminhar junto para entender de onde vem essa ansiedade. Primeiro eu foco no que a criança precisa, o que ela precisa agora. Ela precisa estar mais atenta, a gente vai trabalhar isso. E ao redor a gente vai entender o porquê está acontecendo. E aí eu vou trazendo para as minhas famílias, para as minhas mães, que para mim vocês podem falar. Eu sempre falo isso, fechou a porta, sou eu e você. Abriu a porta, é você e o mundo, mas aqui sou eu e você. E assim, e ser mãe, como a gente falou no início, muda muito o nosso visão. Nossa, muda muito. E a gente consegue entender assim, nossa, isso é muito de mãe. Esse sofrimento é de mãe, essa preocupação é de mãe, esse medo é de mãe, tentar justificar é muito de mãe. Então você vai ouvir, como te falei, você vai escutar sobre o seu filho, dói. E não dói não é nem porque você acha que ele não vai desenvolver, mas é porque dói ouvir que você, ele e todos os seres humanos não são perfeitos. E a gente tem uma questão com a perfeição, que tudo tem que ser tudo muito adequado, muito perfeito. E a criança que ela é um pouco mais agitada é um problema, a criança que é quietinha demais, ela é apática demais é um problema também, tudo é um problema. O que não é um problema? A gente tem que perguntar o que para a sociedade não é um problema, porque tudo é um problema. É porque a gente vem de uma cultura de idealização. Já entrevistei algumas mães, já falei, a gente sempre está sempre conversando com outras, e assim, às vezes as falas que eu ouço é aquela de, eu não era o meu filho hoje é o meu filho que eu amo e tal, mas eu idealizei um filho e veio o outro. Eu teve que aprender. E teve que aprender. Eu não tive isso, porque eu não primeiro que eu não idealizei um filho, né? Eu falei, nossa, eu tô grávida, eu tenho um filho. Eu não fiquei imaginando nada pra ele, né? Eu fui bem assim também. Porque, assim, eu só queria que viesse com saúde, viesse bem, viesse de uma forma que ele pudesse, vamos dizer assim, se desenvolver plenamente. Eu ia fazer tudo que eu posso, dentro daquilo que eu consigo. Então eu não imaginei.
Aí quando veio o Raul, quando ele começou assim, a apresentar o transtorno de processamento sensorial, que é o que faz com que ele não consiga comer direito, eu fiquei frustrada, não por ele comer aquilo ali. Porque assim, às vezes, como o pediatra vinha, me acalmava, falava que era uma fase, eu falava assim, então deixa eu comer. Deixa eu comer. Mas ao mesmo tempo, chegava um momento que eu ficava assim, gente, o que eu vou fazer? Aí dá aquele desespero de pensar, o que eu tenho que fazer? Não há nada para ser feito. Não há nada, a não ser observar. E para a mãe é difícil isso. Para a mãe, principalmente para a mãe que acha que quem tem que salvar o mundo é ela. Ah, é verdade. Tem que salvar o mundo e tem que salvar o filho do mundo. Salvar as duas coisas. Aí a mãe fica tentando salvar o filho do mundo, que é dos olhares, dos pitacos, de não deixar ele sofrer, não deixar ele sofrer. E aí eu lembro que uma vez eu viajei com a Helena, ela tinha 2 anos, minha filha. E aí, 2 anos, uma criança que não tem muita percepção de ambiente, ela tá aí, se tiver um brinquedinho e se tiver o que ela gosta, tá ótimo. E aí tinha uma criança maior, acho que tinha aproximadamente 7, 8 anos na viagem, uma idade muito diferente, que não tinha paciência para brincar com um bebê. Exato. E aí, às vezes, minha filha ia perto dela para brincar e ela saía. E minha filha dava meia volta e ia procurar outra coisa. Mas aquilo eu sofria. Eu ia gostar. Eu sofria. Porque assim, minha filha está sendo rejeitada. Estão querendo brincar. Aí aquilo é um sofrimento. Aí eu pensei, 2 anos. Ela não sabe o que é rejeição. Não. Ela não sabe que a menina não quer brincar com ela porque os brinquedos dela não são atrativos para criança de 7 anos. Quem está sofrendo sou eu. Por quê? Porque eu quero defendê-la do mundo. De um mundo que ela ainda nem sabe que existe, que é ruim, né? E aí eu vejo o quanto a mãe sofre por antecedência, sofre por aquilo que está vivendo, sofre porque já viveu, pelo que vai viver. E aí a mãe sofre. E é por isso que a gente está o tempo todo, eu tento o tempo todo olhar para a mãe. Para o cuidador, porque a gente sofre o tempo inteiro. O filho está passando mal, a gente sofre. Aí se o filho, acontece alguma coisa na escola, a gente sofre. Aí eu não estou dando atenção direito. Aí se eu fico por conta dele, eu não consigo fazer outras coisas. Aí eu estou deixando a minha casa. Aí eu não consigo fazer comida. Aí eu não consigo trazer sustento. É muita coisa. É muita coisa. E aí a gente vai sofrendo o tempo todo. E também a gente tem outro problema também, que isso aí é crônico, né? A gente acha que só a gente sabe fazer. O tempo todo. Não, mas na verdade só eu sei fazer. Comigo consigo. Só eu vou fazer, porque não é que eu não confie, não, mas eu acho que eu tenho que estar lá. Eu tenho que ser eu que vou levar. Eu lembro quando o Raul começou a fazer terapias, eu levo terapia. Daqui a pouco eu estava lotada de trabalho, de casa, trabalho, aquela coisa. Aí o Fred falou pra mim, eu vou levar o Raul na terapia. Aí meu Deus, ele não vai saber levar o Raul na terapia. Né? Isso não aconteceu, nem falei, vai saber agora porque ele vai editar o vídeo, vai saber que eu falei isso. Mas na minha cabeça, eu falei assim, como é que ele não vai saber fazer? Sabe o que ele vai fazer? Eu pensei, gente, que quer só levar o menino e entregar para o menino sentar na cadeira, qualquer um consegue fazer isso. Mas é porque é a hipervigilância que a gente tem, esse controle. E assim, eu acredito que as mães atípicas, né, com as suas crianças, são muito mais, é uma coisa muito mais exacerbada do que... Com certeza, com certeza. Que já é uma preocupação, porque ali é uma série de fatores, Sim. né? A gente vai além, né, da nossa, vamos dizer, da nossa percepção. Mãe é um sofrimento danado. Você tem todo sofrendo, a gente sofre muito. Você tem, sabe, existe alguma barreira em relação à psicologia, algum preconceito, isso já caiu? Porque a gente tinha aquela coisa do... Eu sei porque eu já passei, não caiu não, muito não, porque eu já passei por isso. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, já tem alguns anos que eu faço, e a minha família falava assim, não sei por que você precisa de psicólogo. Não sei por que você precisa. Pagar pra conversar. Não sei por que você precisa, você não tem nada. Tem. Tenho. É igual aquelas frases, né, que as pessoas usam muito, não é terapia, mas é terapêutico. É. Aí assim,
Porém, depende, calma. É porque às vezes tem coisas que elas Te fazem muito bem. E elas fazem parte do seu cotidiano. É. De repente, naquele momento ali, é bom você estar entre amigos, você sentar, conversar com as suas amigas. Mas não substitui. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Não coisa. substitui, porque a sua amiga, ela não vai te direcionar, né? Às vezes eu tenho uma amiga que ela é psicóloga. Aí, mas logicamente ela nunca me atendeu, mas às vezes a gente fazia sessão terapêutica. Aí a gente ia lá pra casa, a gente ficava uma reclamando da vida reclamando. E assim, lógico que ela não estava me avaliando nem nada, mas a gente falava que era a nossa sessão de terapia ali. E de fato, é muito bom. Mas existe ainda essa questão? É difícil chegar? Eu acho assim, mudou de nome. Hoje as pessoas não falam que existe um preconceito. Tá um pouco maquiado assim. Eu acho que hoje as pessoas elas não levam tão a sério o processo terapêutico, na verdade. Eles acham bonito dizer que faz Exatamente. terapia em dia. Exatamente. Ah, eu fui na terapia, mas não entende realmente a profundidade que é fazer terapia. Porque terapia é muito bom, mas é difícil. É bom o resultado, mas dói. Porque você fala de coisas que você não quer falar. Não, e você lembra de... Cara, é mágico. É mágico, porque você chega lá com uma demanda e você fala de uma coisa que você nem queria falar, você não estava nem lembrando disso, é um negócio que aconteceu lá na sua infância. Às vezes, os pacientes, quando eu atendia, né, porque hoje o meu foco é mais criança, mas adulto chegava assim, hoje não tem nada pra falar. Então tá, então vamos bater papo. Não tem nada pra falar, vamos bater papo. Aí a gente pontua aqui, puxa aqui, quando vê, sim, o que não tinha nada para falar ultrapassa até o horário, porque você vai vendo que às vezes uma fuga, às vezes aquilo não trouxe a sua consciência em uma conversa que realmente tem uma ciência, que tem um objetivo, aquilo vem à tona. Então as pessoas elas ou romantizam a terapia ou elas não compreendem realmente o que é uma sessão de terapia mesmo, um processo terapêutico. Sim, eu quando comecei a fazer terapia, por exemplo, o Raul não tinha diagnóstico nenhum, ninguém tinha nada, mas eu tinha uma necessidade. Aí eu falei assim, eu vou aproveitar que eu já estou levando o Raul e eu vou fazer também. Porque assim, ao longo da minha vida tinha isso. Pra que você precisa de psicólogo? Você não Que bobeira, bobagem, não sei o quê. E assim, a vida vem atropela a gente, porque a gente tem trabalho, tem um monte de coisa, você acaba não pensando nisso. Mas como eu estava já envolvida nesse meio, né? Eu estava começando com o Raul, com as terapias dele, não sabia o que era, estava naquela luta. Eu falei assim, vou fazer terapia, porque eu tinha umas questões que me incomodavam. Que todos nós temos. Que me incomodavam a vida inteira. Eu falava assim, gente, eu não posso ser assim, ser uma pessoa tão distanciada dos outros. Eu vivo em família, eu vivo um relacionamento, mas eu fico... Não tá ali conectada. Não, se você for... Eu te conheci hoje, nós conversamos hoje, ficamos amicíssimas. Se você for embora amanhã, se você possa sair daqui, eu vou esquecer de você. Apaga da minha cabeça. Se eu te encontrar daqui a 10 anos, eu falo, Daiane, minha filha, quanto tempo aí me conta? Como se fosse no outro dia. Essa percepção de tempo, eu não tenho, eu nunca tive. E isso me incomodava. Aí eu procurei a terapia para isso. É o conhecimento. Saí de lá com TDAH. Saí de lá, mas eu não fui para procurar diagnóstico para dizer assim, eu sou TDAH, sabe? Não foi para isso. Eu fui para lá para procurar uma coisa que me roncava. E como você falou aí, a gente chega lá e fala assim, não, tá tudo bem. Aí vai perguntar, e um amigo não faz, então não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E eu percebo que, assim, por exemplo, numa clínica multidisciplinar, ainda existe essa questão da não compreensão do que realmente a gente faz. O psicólogo só fala sobre tristeza e alegria. Não, a gente vai falar sobre muitas coisas, muitas coisas. A gente vai falar de demanda de identidade, de sofrimento, de trauma, porque não existe ser humano que vai passar pela vida sem trauma. Não tem essa possibilidade. Todos nós vamos ter algum tipo de trauma em maior ou menor importância na nossa vida, mas todos nós vamos ter. E aí, eu percebo que, por exemplo, uma equipe multidisciplinar.
E aí tá todo mundo alinhadinho, todo mundo bonitinho, redondinho, a criança evoluiu, tá falando melhor, tá com repertório melhor, tá indo bem na escola, o engajamento tá ótimo, o desenvolvimento também, a fono tá fazendo um bom serviço porque ele tá falando melhor. Não tem a psicologia, a terapia não tá ali, porque ainda não consegue entender que o nosso papel também é organizar. Também é organizar esse ser humano para esses estímulos que ele vai receber. Você levantou uma questão aí que eu vou te fazer uma pergunta. Teve uma mãe, né, nível 3 de suporte, e assim, ela tinha acabado de... não estava ainda assim, aí ela ficava meio na dúvida e tal, ela falou assim, passou psicoterapia, mas eu não sei para que vai falar, ele não fala. Aí eu falei, não, mas tem outras formas. Não, mas ele ainda é muito bebê, ele não consegue. Como é que você lida com isso? Com essa coisa do... Porque a expectativa da mãe já vem, da família, né? A expectativa da família já vem em cima de você. E ainda tem esse agravante, né? Que a criança, ela não é verbal, a criança, ela tem muito prejuízo em algumas outras áreas. Como que é isso? Na verdade, a fala é uma forma de comunicação. Sim. A gente começa a partir daí. Todos nós somos comportamentais, todos nós. Tudo que acontece na nossa vida, ele vem ou termina de forma comportamental. E todos nós nos comunicamos de alguma forma. Seja no choro, seja com os olhos, tudo é comunicação. Quando eu entro em um lugar, eu já estou me comunicando de alguma forma. Às vezes eu não falo um A, mas eu já estou me comunicando. Sim, só a presença. Só a presença. Você que é casada, não sei se você tem a mesma sensação. Às vezes, assim, você está tão conectada ali com seu marido que vocês só trocam olhares, vocês já estão sabendo o que está acontecendo. Isso é uma forma de comunicação. A terapia, a psicologia, ela vem para organizar essa criança para os estímulos que ela vai receber. Ela vem para trazer um acolhimento. Ela vem para trazer uma percepção que ele é um ser humano, porque ele não é só mais uma criança que precisa falar. Ele é um ser humano. Então, o nosso trabalho na clínica a gente fala que a gente vai alinhar a equipe, no sentido de, olha, hoje essa criança não está assim, o paciente tal está mais agitado, a gente vai precisar de diminuir o estímulo. É o psicólogo que vai trazer esse olhar, essa sensibilidade. É o nosso papel. É nosso papel olhar e entender ele além da fala. Existe uma frase na psicologia que a gente usa muito. O silêncio é terapêutico. O silêncio diz muito. Às vezes o que a gente fala não é de fato aquilo que a gente deveria falar ou que gostaríamos de falar. Então, quando uma criança aparentemente não está compreendendo, não compreende, não consegue alcançar, não se comunica, não fala, não significa que ela não vai evoluir, que a psicologia não vai conseguir trabalhar com ela, muito pelo contrário. O silêncio fala, o comportamento fala, o olhar fala, e é uma conexão assim, eu não sei se todos os psicólogos são como eu, acredito que sim. Eu tenho muito disso, de conseguir assim, olhar e, tô entendendo. Não falo, mas eu tô entendendo, sabe? Assim, eu brinco que eu sinto no ar o cheiro. Eu tenho uma paciente, por exemplo, a gente lá na clínica, a gente também trabalha com a questão de imagens, né? Dessa comunicação alternativa. Uma paciente que é não verbal, que ela consegue se comunicar perfeitamente. E ela é uma paciente assim, que está comigo há um tempo, que ela realmente fala com os olhos. Eu consigo entender exatamente o que ela está precisando, o que ela está querendo, o que ela precisa naquele dia. Às vezes a gente faz uma atividade estruturada já, e não é o que ela vai conseguir fazer. Então a psicologia vem com esse olhar, vem com o olhar realmente de a gente vai precisar trabalhar aqui, a gente vai precisar ter calma ali, a gente vai poder avançar aqui. Então a psicologia não é só para quem fala, pelo contrário, a psicologia é para todo mundo. Terapia é para todo mundo. Assim, a terapia, ela, né, eu perguntei para você sobre o preconceito, porque ainda há essa dúvida, né? Ainda existe principalmente as pessoas mais velhas, elas acham que terapia é uma bobagem ou uma oportunidade de fazer fofoca da família. Sim. Sem ser julgada. Exatamente. Né? Mas tem uma outra face que também é preocupante, né?
principalmente no campo neurodivergente, que é essa situação que a gente vê na internet, das pessoas usarem a terapia como um sinal de status, um sinal de, olha, eu sou muito boa, eu sou muito bem porque eu faço terapia, eu tenho TDAH, eu tenho TEA, eu tenho qualquer T. E elas difundem esse pensamento de que, tá com terapia em dia. Mas na verdade isso vem também com a questão de um padrão. Eu falo que tudo é cíclico, né? Existem ciclos que eles que eles têm o fim e para outro iniciar. E hoje a gente vive no ciclo do checklist. A pessoa acorda às 5 da manhã, ela vai na academia, ela corre, agora é corrida que tá... que era maneiro, mas agora tá cheio de coisa. Pois você tem que ter muita coisa, tem que ter passe, tênis, óculos, um monte de coisa. Antes era bicicleta, nem eu, não faço ideia, eu não corro, é o mau caminho que dirá correr. Mas assim, você vê que a vida se tornou midiática. Então assim, tudo que vai pra mídia tá legal, então fazer terapia hoje é um check. Então você acorda cedo, você faz o seu devocional, você vê que é sempre ali um padrão. E aí quando você vê a sua vida real e vê que ela não está alcançando aquele padrão que alguém inventou em algum momento, está todo mundo seguindo, vem a frustração, vem a cobrança, vem o desespero. E aí você pensa assim, isso aqui não é pra mim. Eu não vou fazer terapia porque eu não tô correndo, eu não tô acordando cedo, não é pra mim isso aqui. Porque você olha com uma visão muito romântica daquilo que é muito sério. Exato. Fica aquela coisa assim de... É como eles fazem, assim, a internet, né, que hoje as pessoas ficam assim, porque a televisão, porque não sei o que lá, mas ninguém tem televisão hoje. Só quem é velho que vê televisão. A verdade é essa, né? Que hoje ninguém assiste TV. A gente assiste aquela nossa telinha que a gente pode levar para qualquer lugar. Exatamente. Então a gente ali está exposto a esse monte de pessoas que performam, porque a maioria é performance. Sim. Né? Que performam a série de neurodivergências. Sim. E é legal falar assim, eu sou fulano de tal, eu sou autista. Tá. Aí até descritibiliza o suporte 1, que, mas ela nem parece leve. E não é, há muito prejuízo. Por isso que é muito importante esse tipo de veículo de informação. Porque eu falo que o acesso à tecnologia ela é bom. Sim. E tem, como tudo, a sua parte ruim. Da mesma forma que existem vários canais de comunicação que não é nem de informação, é de desinformação, né? Sim. Você escuta, assim, barbaridades. Existem aqueles que são realmente de fato informação. E é isso que a gente precisa investir, é um trabalho de formiguinha, para que as pessoas olhem eu falo muito isso, olhem para a minha profissão com muita seriedade. Porque é uma profissão, assim, quando eu quis ser psicóloga, minha família não sabia nem o que era. Aqui em Itaperuna, eu acho assim, que tinha 1 ou 2 turmas que eram formadas. Eu lembro quando eu estava fazendo o vestibular, né, eu queria várias coisas, mas eu sempre quis direito. Meu sonho era direito, mas não tinha aqui na época. E eu falava assim, acho que eu quero ser psicóloga. Aí minha mãe falou assim, morrer de fome. Era isso. Mas isso lá na década de 90, né? Não tinha isso. Mas não isso. sabia nem o que fazia, nem o que era. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo e fala, terapia, psicóloga, é luxo. Ou é luxo ou bobeira. Ou é luxo ou é coisa de quem não tem o que fazer. Porque você não é todo mundo que tem uma hora, no meio da tarde você tem 1 hora para fazer terapia. Aí você imagina a terapia deitadinho, como bem novela mesmo. Deita naquele divã. Não vou te enganar não, mas a primeira vez que eu fui... Era aquela expectativa. Não, eu cheguei lá e falei, será que tem um divã? Você pensa assim, bem uma coisa bem de Freud. O cara sentado com a caneta, anotando o papel ali. Tudo muito assim, uma cena bem psicanalítica. Mas não é. Quando você vai vendo que é olho no olho, vida na vida, verdade na verdade, e aí um processo, você falou sobre a mentira anteriormente, eu lembro de uma paciente que ela ficou comigo em 7 meses, até de fato me falar o porquê ela tinha ido procurar terapia. 7 meses. Ela teve esse tempo, indo toda semana, até chegar um dia ela falou assim, Daiane, eu estou há 7 meses mentindo pra você. Eu falei, por quê? Porque na verdade eu preciso falar isso, eu me sinto assim.
E aí eu tô com muita vergonha, mas vergonha de quem? Ah, por ter vindo aqui e formulado histórias. A gente é assim. Em todo lugar a gente é assim. A gente vai pro trabalho, a gente pode estar arrasada. A gente entra no trabalho, veste a capa e vai trabalhar. E tem coisas que eu não falei pro meu psicólogo. E é assim, o processo, entende como o processo Aí terapêutico às é vezes assim? ele vira pra mim e fala assim, mas por que você tá assim? Eu tive um período negro no ano passado. Fiquei muito mal. E assim, eu conversei com ele sobre, e eu falei pra ele, a única coisa que ele me perguntou, ele falou assim, você tá se sentindo confortável nessa posição? Por quê? Gente, você ficar deprimida dormindo dias e dias é muito bom, gostoso. Eu falei, não tô suportando. Ele falou assim, então sai. Aí eu fui e saí, fiquei assim, meses nesse humor deprimido, né? Vamos dizer assim, foi uma depressão, foi um humor deprimido. E assim, eu menti pra ele, porque na verdade eu tava confortável, eu tava até a página 20, vamos botar assim, né? Mas ouvir, você verbalizar, uma coisa é você pensar, outra coisa é você verbalizar. Quando você se escuta é uma outra dor. É outra. Então, existe um momento na nossa vida que a gente não está preparado para acessar aquela dor. A gente vai pelas beiradas. Igual quando a gente está com uma sopa quente, a gente vai comendo pelas beiradas, porque se a gente for muito, a gente queima a boca e a gente não quer comer mais. Terapia é assim. A gente vai pelas beiradas, porque se você... tinha uma professora que ela falava assim, você nunca pode levar alguém a um lugar que você não consegue tirar de lá. Ou seja, eu nunca posso induzir você a chegar numa dor que você não está preparado para sentir e eu não vou conseguir te ajudar. Eu tenho que ir caminhando com o que você consegue. Não adianta eu que corro 25 km, que a gente falou de corrida, chegar para você e falar, você tem que correr 25 km em 10 minutos comigo. Você não vai aguentar. Eu tenho que ir. Se eu quero que você corra 25 km, você tem que começar com 1, com 2, com 3. É um processo, terapia é assim, por isso que é difícil. Porque você vai com uma ideia, até para terapia a gente tem uma ideia. E é por isso que é difícil sustentar isso. Porque você vai lá, terapia, sai aliviado? Nem sempre. Não, Às vezes você sai com dúvida. peso. E, meu Deus, agora eu vou ter que tomar uma decisão, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Agora eu entendi que não é sobre o outro, é sobre mim. Ou não é sobre mim, é sobre o outro. E aí são muitas camadas. E aí é realmente muito difícil. E aí eu percebo que as pessoas elas ainda não entendem o que é terapia. E é um nosso desafio hoje fazer com que elas levem a sério algo que é muito precioso, mas que também é muito sério. Realmente, e às vezes esse comportamento midiático, né, com relação à neurodiversidade, ela faz com que banalize a situação, porque às vezes igual o meu filho, por exemplo, é suporte 1. Ele tem os prejuízos dele, sim, não são prejuízos, como vou dizer assim, não é medir, não estamos aqui para mensurar qual a mãe atípica que sofre mais. Não é isso. Não existe uma régua para isso, até porque dentro da própria realidade de cada uma, né, a gente sabe da nossa dor e dos nossos sonhos, do que a gente espera, né? Mas às vezes eu vejo assim, aquela situação assim de mas ele nem parece. Banaliza. Aí fica aquela, sabe, banalizando. Aí você pega na internet esses vídeos que vem, né, de terapeutas que falam assim, não, porque vamos ter que fazer isso, quem tem TDAH tem que tomar água, não pode tomar água na hora que acorda, ou pode, sabe, faz daquelas dicas assim totalmente... Agora eu vou falar... surreais. Você falou uma coisa e assim, eu preciso falar em respeito a mim. Vou até olhar para a câmera, um recado. Pode olhar. Terapia com terapeuta. Psicólogo, formado. Por favor, por favor. Porque isso é importante falar, parece óbvio, mas assim... Você vê, às vezes, uma pessoa, e aí eu falei que é polêmico porque é muito sério. Uma pessoa que vai lá, faz um curso de sei lá quantas horas e vai pegar uma demanda de vida. Isso é muito sério. E vai dar dicas sobre vida, e vai falar sobre autocontrole. É muito sério. Para quem quer fazer terapia mesmo, para quem quer realmente ter uma qualidade de vida, procure um profissional
especializado que você possa confiar. Não caia de forma alguma em conversa de eu estudei, eu sou terapeuta. Não tem uma formação. E eu não digo nem a nível, porque às vezes, né, você quer aprender sobre e você quer ler sobre, tudo bem, mas para você cuidar de alguém, no mínimo você tem que ter uma formação. No mínimo, eu acho assim que é o básico. É você ter uma formação e até em respeito mesmo essa pessoa que você A gente vê muitos terapeutas, né, do curso de uma tarde só. Eu passo mal. Porque a gente sabe, eu falei até com um outro psicólogo também da Tamete, o Caio Veiga, que ele teve aqui, né? E nem foi dessa vez, foi da outra vez, porque o Caio Veiga também é figurinha repetida. E a gente eu estava falando com ele pelo seguinte, quando a gente começou com o Outcast, o algoritmo percebeu que a gente tinha criado um Instagram, né, que é o Outcast Podcast, vamos lá, né, seguindo. E aí começou a aparecer um monte de demandas. Aí aparecia muito curso ABA. Tipo, curso ABA R$40. Aí eu ficava assim, eu nem sabia o que era ABA, gente. Eu não sabia o que era ABA, eu tive que procurar no Google. Porque era totalmente fora da minha realidade. R$40, R$17 de graça. Sim, mas aí eu ficava assim, gente, mas é um curso, aí tinha um que eu não me lembro, não vou me lembrar assim, da propaganda no geral. Mas falava assim, curso ABA, tantos módulos, tipo, e você pode começar a trabalhar, aplicar. Do completo nada. Do completo nada. Eu pensei assim, gente, eu que assim, apesar, né, de ser advogada, eu fui professora. Então, assim, não é que eu sou psicóloga, mas eu estudei a psicologia dentro do curso. Eu fiz curso superior para magistério, né, fiz pedagogia. Então, a gente ficou estudando algumas coisas por cima. Tipo, é igual quando você está fazendo administração e estuda a introdução ao direito. Você não é advogado. Sim. Aí você tem noção do que é. Então eu ficava nessa preocupação e questionei ele por isso, dessa questão desses cursos rápidos. Que as pessoas começam a aplicar a mesma coisa é a psicanálise. Tem também existe assim, na psicologia, no curso de psicologia, existem as linhas, né, as áreas, que é a psicanálise, tem a comportamental, cognitivo-comportamental, a humanista, gestalt, tem algumas áreas dentro da psicologia. E aí você pode ser um psicólogo com a linha psicanalítica e existe o psicanalista que não é psicólogo, tem também. Exato, é esse que eu quero saber. Tem também. O que, assim, outra polêmica. Não, eu adoro polêmicas. Outra polêmica. No meu curso, eu penso que no meu curso inteiro, nós vimos muito sobre psicanálise. Psicanálise realmente foi o divisor, assim, na psicologia. Eu me encantei pelo cognitivo comportamental, que é o que eu acredito, e eu acho que a gente tem que investir naquilo que a gente acredita, que faz mais sentido. Sim. Mas dentro de um ser humano, você não consegue dividir, você não consegue fragmentar esse ser humano, na verdade. Então, vez por outra, você tem que ter um olhar psicanalítico, porque a infância importa, você tem que ter um olhar realmente humanista, mesmo que eu seja especializada em cognitivo comportamental, não significa que eu não vá ter um olhar que eu estudei para isso, porque eu fiz uma formação inteira por todas essas áreas, e aí quis me aprofundar na comportamental. Mas eu tenho base psicanalítica, eu tenho base de outras áreas. A questão do psicanalista que não tem a formação em psicologia, eu acredito, e aí eu não posso falar como esse trabalho porque eu não sou, mas eu acredito que deva ser algo muito pontual, algo muito específico, porque uma pessoa que tem o curso da psicanálise que não é psicólogo, ele não tem a dimensão de outras áreas que um psicólogo tem. Então ele consegue acessar uma área daquela vida. E aí é importante que eu conheço psicanalistas que são muito éticos. Então eles entendem que a partir dali eu não consigo acessar mais. Aí eu encaminho. Encaminho para um colega, encaminho para um psicólogo. E aí eu acho legal entender assim, esse aqui é o meu limite, isso aqui eu entendi, eu estudei, mas a partir daqui eu não tenho domínio. Aí eu encaminho. E aí eu não tenho problema nenhum, eu tenho assim, nós temos parceiros de vida aí que a gente vai trocando ideia, trocando figurinha, mas o que eu realmente tenho muita dificuldade é ver pessoas que não têm a capacidade para ajudar entrando em lugares que ela não sabe como tirar aquela pessoa dali.
E isso é muito sério. Principalmente assim, eu acho que não existe, não sei se pode também, a psicanálise, por exemplo, não pode ser aplicada para TEA ou para... Não, acredito que não. Não é uma formação que teria base, né? Ela pode ser um psicólogo psicanalista. E aí ele pode trabalhar com TEA, porque ele é psicólogo. E aí ele quis se aprofundar na psicanálise, que fala muito da infância, que fala de todas as questões de Freud. Ele pode ser um psicólogo que gosta da área da psicanálise. Aí não tem nenhum problema. O psicanalista aí é outra coisa. E o aplicador de aba também, que é aleatório, também não? Não. Tem que ser um terapeuta, o ideal que seja. Internet, para de fazer coisas. Por favor. Psicanálise é um curso até sim. Eu estudo psicanálise, mas não para atuar como... A fim de conhecimento. Não, é porque eu gosto. Eu gosto de filosofia, eu gosto dessas matérias. Então, às vezes, eu faço cursos disso. Não serve pra nada, não serve pra mim. Não vai assim, serve para o meu deleite. Eu falo assim, é para o meu deleite. Mas exatamente não é só para poder aprender mais, mas eu não quero trabalhar com isso. Eu não tenho dom para trabalhar com psicologia, porque eu, principalmente talvez com as crianças, né, TEA, alguma coisa no técnico, né, seria uma coisa mais pontual para mim. Mas se fosse trabalhar com adulto seria difícil. Eu ia falar assim, minha filha, olha só. Cada um tem um dom, né? Cada e é um por isso que eu tenho que entender se o meu quadrado é esse, do outro é esse, a gente pede ajuda. Eu falei até com a Mariana Ramos, eu falei assim, Mariana, eu não ia conseguir. Porque na hora que a pessoa, assim, eu sei que é uma dor da pessoa, mas às vezes você fala assim, olha só, meu filho, você não está percebendo que você está... Mas é por isso que eu falo assim, o profissional ele tem que ter esse autoconhecimento e essa humildade mesmo de entender assim, isso aqui eu não consigo, vou encaminhar para alguém que vai conseguir. O meu terapeuta me irrita. Eu chego para ele e falo assim, Fernando, meu filho, o que eu vou fazer? Fala. Não, mas aí eu não posso. Eu estou pedindo, não é você que está se metendo, não, eu estou pedindo. Vocês odeiam a gente por isso. Não, porque você fala assim, olha, você vai fazer isso, então mais fácil, né? Aí já resolve minha vida, mas é a minha praticidade. Eu tenho um problema muito sério de praticidade. Aí eu acabo assim, às vezes eu atropelo as pessoas com isso. Porque o que para uma pessoa é uma coisa assim, nossa, eu vou ter que tomar essa atitude que vai causar... Eu falo, mas filha, não é o telefone. Aí, ó, acabou, tá? Você é da execução. É porque existe... Eu não sou da execução, não. Eu sou do sonho, porque eu tenho várias ideias, mas eu não ponho em prática nenhuma. E se eu coloco hoje, ela vai ficar 2, 3 horas funcionando, daqui a pouco eu já perdi interesse, não quero mais fazer. Mas em termos de atitude com relação ao ser humano, eu sou prática. Aí eu sou prática. Tipo, vai terminar um relacionamento. Pode ser 10, 20, 30 anos, vou pegar essa... onde está? Não posso ir, não, termina o telefone mesmo. Pra mim não vai fazer diferença. Por isso que é muito importante um olhar profissional. Exatamente. Porque o olhar profissional não sou eu. É o que eu consigo fazer com o que você me traz. Pois é. Não é sobre mim. Uhum. E é por isso que quando a gente começou a falar sobre terapia, eu falei que terapeuta com alguém especializado justamente por isso. Porque às vezes alguém que ainda não conseguiu compreender o que é terapia, ele faz não um sabe curso, separar. ele não sabe, ele pensa assim, é o que eu, não é o que você acredita. É o que realmente a gente estudou e aquilo que funciona, que alguém já fez, já colocou em prática, tem um embasamento e a gente vai... E que ainda assim não é um padrão. O que eu trato com você que tem ansiedade, o outro que pode ter ansiedade, eu vou ter que tratar outra coisa. Não existe receita de bolo. Então, por isso que é uma coisa muito séria. Terapia tem que ser com alguém especializado. Mesmo. Principalmente nas nossas crianças Por favor. E adolescentes. Por favor. Né? E evitar de ficar pesquisando na internet, porque hoje em dia, se você não tiver um direcionamento, você pode pesquisar no Outcast Podcast, porque lá nós temos, inclusive no nosso portal, que é o www.outcast.com.br, tem artigos científicos, dúvidas, tem um monte de coisa lá que vocês podem estar lá, se ficar funcionando, porque lá é informação. Confiável. Confiável, exatamente, profissionais. Isso. Não é qualquer pessoa que faz, é bacana, né? Sabe que a gente chega no nosso final, né? Já passou rápido. Tá vendo? Vou ter que voltar. Vai ter, que a gente não falou de um monte de coisa que estava aqui na pauta. Vou ter que voltar. Vai ter que voltar. Vocês vão ter que me ver de novo aqui, conversando mais. Vai ter sim.
Daiane, eu queria primeiramente agradecer. Eu tinha certeza que eu tinha uma conversa boa, porque psicólogo a gente vai divagando, mas a gente chega sempre numa boa informação, chega sempre num bom direcionamento. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, a sua contribuição para a nossa causa, né? Foi muito bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste, para os pais, para as famílias, para os adultos, né? Que também a gente tem, com né? certeza. Eu vou terminar falando como a gente começou. Para quem está assistindo, não se culpe, busque ajuda. Ajuda realmente no lugar que você vai ter. Porque às vezes a gente pensa assim, ninguém me acolhe, mas às vezes aquela pessoa ela não consegue te acolher. E por isso que existem profissionais para isso. A clínica está assim, de portas abertas, para tirar dúvida, para acolher vocês. A gente está com projetos mesmo para vocês entenderem que a luta não é só de vocês. Eu falo muito que vocês não escolheram estar ali, mas nós sim. Os terapeutas sim. Nós escolhemos a profissão, nós escolhemos a clínica. Então é mais do que o nosso dever fazer um bom trabalho, que é o que a gente tenta todos os dias. Todo mundo erra, não somos perfeitos, não sabemos de tudo. Nesse mundo assim da saúde, tudo muda o tempo todo, né? O que hoje funcionava depois não funciona mais e toda hora um artigo diferente, mas a gente está sempre estudando para trazer o melhor para vocês. Busque ajuda num lugar confiável. E terapia é com um terapeuta, psicólogo. E terapia não é moda, gente. Não é moda. Não cai nessa, não. Muito obrigada, Daiane. Obrigada a Muito você. obrigada mesmo. Obrigada a vocês, meus queridos, estão sempre nos acompanhando aqui. Não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, @outcastpodcast, no YouTube, Outcast Podcast, e o nosso portal, que eu já te falei aqui sobre as informações que a gente tem lá, que é o www.outcast.com.br. Temos os artigos, temos dicas, tudo de bom, né? E até a próxima, né? A nossa próxima janelinha. Um abraço!